Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Manifestação gera confronto entre mototaxistas e policiais militares. Protesto realizado em frente à Prefeitura de Manaus causou transtornos ao trânsito. A manifestação em frente à sede da Prefeitura de Manaus, na zona oeste da cidade, teve a participação de taxistas e mototaxistas. Ambos cobraram mais fiscalização contra os clandestinos, como reclamaram os representantes das duas categorias, Anderson Souza e Roberto Ramos. Infelizmente, o prefeito não se coloca a favor da legalidade, a favor dos taxistas. Nós estamos perdendo os nossos espaços, que nós temos direito, afinal de contas nós temos um contrato com a prefeitura para clandestinos. Durante o protesto, os manifestantes atearam fogo em pneus, impedindo o tráfego na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro. A interdição provocou muitos transtornos. Algumas pessoas que estavam presas no trânsito chegaram a passar mal. Se explode esse posto! Eu já sou uma senhora idosa, passando mal com a minha filha, eu não tenho condições de ir para minha casa nessa baderna. Façam alguma coisa! O Brasil está pegando fogo e vocês não fazem nada, gente. A gente está cansado disso. A Polícia Militar tentou liberar o trânsito. Foi quando iniciou um confronto entre os mototaxistas e os PMs. Por pouco, a discussão não se transformou em pancadaria. O comandante da 8ª SICOM, capitão Wagner Rodrigues, lamentou o fato. A gente não quer tirar o direito deles de manifestar, mas eles também têm que entender que quem quer se locomover tem o direito de ir e vir, só isso. O protesto foi encerrado no fim da manhã. Em nota, a Prefeitura de Manaus lamentou a maneira desordeira com que os permissionários agiram na manhã desta segunda-feira, causando transtornos ao trânsito e oferecendo risco à população ao atearem fogo em frente à sede da administração. A Prefeitura esclarece que tem buscado intensificar as fiscalizações contra os irregulares. Segundo a Prefeitura, somente este ano já foram apreendidos 1.094 veículos clandestinos. A Prefeitura comunicou que não vai hesitar em identificar e denunciar infiltrações de interesses políticos na legítima manifestação popular. O corpo de uma mulher grávida de 8 meses foi encontrado na manhã desta segunda-feira dentro do prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, localizado na Rua 10 de Julho, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi morta com um tiro no pescoço. A vítima foi identificada como Leidiane de Souza Ferreira, 20 anos. Era moradora de rua e usuária de drogas, segundo informações de familiares. Ainda de acordo com a família, a suspeita é que o companheiro dela tenha cometido o homicídio. Leidiane Ferreira abandonou há 4 anos a casa onde morava com a família no Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, após se envolver com drogas. Ela deixou uma filha de 2 anos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e a Polícia Civil vai investigar o caso. Defensoria Pública do Estado do Amazonas realiza mutirão para atender exclusivamente as famílias que serão afetadas pelas obras do corredor viário do Mindu. Até esta quarta-feira, quase 110 famílias vão ser recebidas no Núcleo de Atendimento de Interesses Coletivos da Defensoria Pública do Amazonas. Os atendimentos são realizados de 8 da manhã às 15 horas na Rua 24 de Maio, centro de Manaus. O objetivo do mutirão é auxiliar as famílias que possuem casas no entorno das obras do corredor viário do Mindu, que vai ligar a Avenida Grande Circular, zona leste da cidade, à Avenida das Torres, zona Centro-Sul, e cobram valor mais justo pela desapropriação do imóvel em que vivem. O defensor público Carlos Alberto de Souza Filho afirma que o problema se arrasta desde 2007. Inúmeras pessoas estão com problemas com relação aos processos de remoção. Os valores de indenização não adequados, o processo que não foi devidamente esclarecido às pessoas, alguns padrões que deveriam ser observados estão incorretos, existem algumas pessoas indicando, inclusive, uma possível truculência. Então, tudo isso faz parte de diversos processos que a Defensoria Pública tem em andamento e entendemos como sendo necessário chamá-las todas nesses 3 dias de mutirão, 19, 20 e 21, para estar aqui conosco e entender cada uma de suas situações de forma particular.
Para se ter uma ideia da falta de transparência, segundo o defensor público Carlos Alberto de Souza Filho, alguns valores de indenização foram repassados para os donos de imóveis de forma precária. Nós firmamos até um termo de ajustamento de conduta com o próprio prefeito de Manaus, estabelecendo padrões de como é que deveriam ser essas indenizações. E uma das coisas básicas é que as pessoas deveriam ter acesso, pelo menos, ao conteúdo do processo, para poder saber como é que era o estado da sua casa e como ela deveria ser avaliada. Muitas pessoas vieram conosco e relataram que recebiam o valor da indenização num papelzinho, a lápis, dizendo como é que era o valor. Além da equipe da Defensoria, servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e integrantes do Sindimóveis participam do mutirão. A ideia é auxiliar aproximadamente 500 famílias que estão sendo atingidas pelas obras. A audiência pública debate melhorias de atendimento aos autistas, principalmente nas clínicas. Representantes de grupos que desenvolvem trabalhos e atendimento especializado para autistas, representantes dos órgãos públicos do município e da OAB participaram da audiência pública de iniciativa do vereador Álvaro Campelo, do Partido Progressista, que explica que o objetivo é levar o tema para pautas da Câmara. A construção dessas clínicas escola que possam dar o suporte necessário para essas crianças e para esses jovens. E o objetivo de hoje, nós trazermos esse debate para a Câmara Municipal, é justamente poder inserir isso dentro do PPA, que é o Plano Plurianual, que estabelece as metas para o Executivo Municipal. Para quem precisa, a expectativa é que a Lei Municipal 1495 de 2010 seja de fato cumprida, com atendimentos em todas as zonas da cidade e a criação de clínicas escola. A dona de casa Paula Larissa Coutinho é mãe de Ana Lívia, de 5 anos, e fala da dificuldade que enfrenta diariamente com a filha. Que a maioria dos lugares eles são longes, são distantes e a gente depende muito de transporte público. E às vezes esses lugares distantes a criança acaba ficando mais agitada devido ao autismo, devido ao calor, devido à superlotação de ônibus, ainda mais nós mães, né? Que muitas mães pararam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, né? Além dos atendimentos clínicos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, as crianças e os adultos e ainda os pais também precisam de momentos de lazer e foi vendo a dificuldade em oferecer entretenimento ao neto que Margarete Cordeiro criou o Cine Azul, que oferece sessões de cinema a autistas e aos pais, pelo menos uma vez por mês, em salas em shoppings da cidade. A questão da adaptação desse autista, né? Muitos pais colocaram o constrangimento que eles sentem quando levam os filhos ou ao shopping ou algum lugar público e que geralmente eles se manifestam. A audiência pública vai dar origem a um documento com ideias e propostas que serão debatidas pelos vereadores nos próximos dias. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, convoca 93 professores aprovados em processo seletivo simplificado para a capital, nas disciplinas de Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Metodologia, Química, séries iniciais de 1º ao 5º ano, Sociologia e Ensino Presencial, com mediação tecnológica, além de 2 convocados para o sistema penitenciário, para a Escola Estadual Giovanni Vigliolo. De acordo com a secretaria, os professores convocados deverão comparecer na sede da SEDUC até a próxima quinta-feira, dia 22 de junho, das 8 da manhã às 10 horas. O atendimento lotacional vai respeitar a ordem classificatória dos candidatos no processo seletivo. Os professores da educação especial precisam apresentar certificado com, no mínimo, 80 horas de curso de educação especial nas áreas de deficiência auditiva, visual ou intelectual, reconhecido pelo Ministério da Educação ou pela SEDUC. Câmara Municipal delibera em regime de urgência projeto do Executivo que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, com o objetivo de arrecadar 30 milhões de reais. O projeto de lei do Executivo Municipal que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, Refis, foi deliberado nesta segunda-feira pelo Legislativo e deve tramitar em regime de urgência para ser votado em até 30 dias, conforme mencionou o líder do prefeito na Câmara, vereador Joelson Silva. É um projeto importante, o Refis,
porque dá a oportunidade ao contribuinte de poder negociar sua dívida. Com a renúncia fiscal que remonta a 23 milhões de reais de juros e multas incidentes sobre créditos tributários de exercícios anteriores, a Prefeitura de Manaus espera arrecadar 30 milhões de reais. Com o programa, o contribuinte poderá liquidar o débito fiscal à vista ou dividir em até 36 parcelas mensais convertidas em unidade fiscal do município, UFM, com redução de 100% no caso de pagamento à vista. Para os vereadores, a proposta da Prefeitura é bem-vinda, ainda mais no momento de crise, como destacaram os vereadores Elisandro Bessa, do PHS, e Plínio Valério, do PSDB. Eu acho válido e a gente tem que correr aqui na Câmara porque vai aliviar o contribuinte. No momento de crise que o país está atravessando e você poder financiar essas dívidas junto ao IPTU será de fundamental importância para a população. Caso seja aprovado, o contribuinte terá até o dia 31 de agosto de 2017 para obter o benefício do Refis por meio do portal de serviços cmfatende.manaus.am.gov.br ou em qualquer dos postos de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF. Morte de botos na região ainda é preocupante e INPA lança cartilha para combater o problema. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, estima que mais de 2.000 botos ainda são mortos por ano em regiões da Amazônia. Com isso, a espécie corre o risco de desaparecer em um futuro próximo. A carne do boto é usada como isca para a captura de piracatinga. A pesca e a comercialização do peixe estão proibidas desde o dia 1º de janeiro de 2015. A moratória foi usada como forma de conter a matança indiscriminada de botos e jacarés nos rios da Amazônia até 2020. Mesmo assim, a piracatinga continua sendo comercializada irregularmente. Em um supermercado de Manaus, a bióloga do INPA, doutora Vera Maria da Silva, conta que se deparou com um produto que era vendido como surubim, mas na verdade era filé de piracatinga, ou seja, o produto está sendo comercializado em Manaus e a matança dos botos continua. Eu comprei um pacote de surubim congelado, filés, fechado, e quando eu cheguei em casa e abri, por causa do meu conhecimento e da preparação dessa cartilha, eu percebi que não era surubim. Ao enviar o produto para testes no Rio de Janeiro, ficou comprovado que era piracatinga e não surubim. É o que afirma a bióloga do INPA, doutora Vera Maria da Silva. Para confirmar isso, foi feita também análises genéticas. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está trabalhando nesse mesmo projeto, e confirmamos que era a piracatinga e não surubim nesse pacote. A denúncia foi feita ao Ministério Público para combater o problema e conscientizar sobre o combate às atividades ilegais da pesca e caça de botos da Amazônia. O INPA acaba de lançar a cartilha Guia de Identificação das Principais Espécies de Peixes Comercializados como Douradinha. O trabalho é coordenado pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos, em parceria com a Associação Amigos do Peixe-Boi e o Ministério Público Federal. O lançamento faz parte das atividades da campanha Alerta Vermelho, que se dedica à conservação dos botos da Amazônia. No último dia de registro de candidaturas à eleição suplementar para o governo do Amazonas, os candidatos apontados como favoritos foram discretos em suas declarações. O senador Eduardo Braga, do PMDB, foi ao TRE acompanhado do candidato a vice Marcelo Ramos, do PR, e assessores, e disse estar tranquilo quanto à campanha, mas preocupado com a situação que vive o Estado. Essa é o grande adversário nosso nessa eleição, mostrar um plano e um plano emergencial para derrotar e vencer essa crise. 20 minutos depois da saída de Braga e Ramos, o candidato Amazonino Mendes, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, chegou também acompanhado do candidato a vice Bosco Saraiva, do PSDB, e de assessores para registrar sua candidatura, depois de 15 anos longe da administração pública. A minha proposta é consertar. Quando tem uma coisa desarrumada, você, quando vai fazer qualquer outra coisa, primeiro você tem que arrumar. Então a minha proposta é arrumar a casa e não vai ser fácil. Com
um discurso de solucionar os problemas do Estado, os 2 principais candidatos oficializaram suas candidaturas, mas sem antecipar as estratégias de campanha. Apenas declararam que será uma campanha de propostas reais, sem grandes projetos, apenas de soluções rápidas, já que o eleito só terá pouco mais de 1 ano de mandato. Também confirmaram candidatura José Ricardo do PT, Luiz Castro do Rede, Liliane Araújo do PPS, Wilker Barreto do PHS, Rebeca Garcia do PP e Marcelo Serafim do PSB. O quadro Ruas da História desta segunda-feira revela quem foi o personagem que dá nome à Rua Barão de São Domingos. Ruas da História, com Andréa Vieira. Para sentir um pouquinho da vida dos moradores do interior do Amazonas, basta dar um pulinho na Rua Barão de São Domingos, no centro da capital. Por aqui é fácil encontrar tudo o que se precisa para tocar a vida por lá. Tem plantação ou criação de aves e gados? É como diz a propaganda, aqui tem tudo o que você precisa. É na Rua Barão de São Domingos que encontramos a Feira Municipal Manaus Moderna. Bem, quem vai à Rua Barão de São Domingos sente e vê que a modernidade passou longe dessa feira. E olha que nem é preciso andar tanto para ver que falta muito para esse lugar ser chamado de Manaus Moderna. Abre a sua porta, deixa os meus atos entrar. Abre a sua porta, deixa os meus atos entrar. A enchente do Rio Negro castiga algumas ruas do centro de Manaus. E uma delas é a Rua Barão de São Domingos. Tanto que ela precisa ser interditada. A rua com água represada e o cheiro fétido afasta os clientes. Os comerciantes precisam se virar para conseguir salvar um dia de vendas. Dona Luísa Chagas conta como faz para tirar um lucro, mesmo que pequeno. Malhadeira, lanterna, anzol, tudo dobradiça, fechadura, ferrolho, cadeado, tudo eu vendo. De tudo eu tenho um pouquinho, graças a Deus, com as forças de Deus, né? E aqui eu estou tocando, eu saio de casa às 5 horas da manhã. Eu chego aqui mais ou menos 5h10 que eu venho de carro. E daqui eu saio 5h30, 6 horas. E estou nesta vida há muitos anos. Mesmo adoentada, que eu vivo doente, né, cheio de problema, de velho. Você sabe que a pessoa com uma vaca velha, quando está ficando velha, até o chifre murcha. Assim está eu, mas estou satisfeita com a vida que Deus me deu. Estou muito feliz, muito satisfeita. As lembranças boas de outrora ainda se mantêm vivas na memória das pessoas que passam maior parte do tempo na Barão de São Domingos. É o caso do seu Francisco das Chagas, de 80 anos. Ele chegou em Manaus em 1954 e, desde então, trabalha nessa rua. Eu acho que naquela época era mais calmo, mais tranquilo, as coisas eram mais em conta. Tinha os bares clube aqui na Praça do Remédio, tinha aqui o Vovô Branco aqui na capitania, aqui ao lado, aqui atrás, era aqueles curral de bicho de casco. Você chegava, quando é aquele? Tá, agora não se vê mais isso, acabou tudo. Aqui na praia, era aqueles curral cheio de bicho de casco. Mas isso, ó, há anos atrás. Agora, o pessoal tá comendo bicho de casco, é rico. Barão é o título de nobreza entre o de cavaleiro e o de visconde. E esse era o título que possuía Domingos Monteiro Peixoto, o Barão de São Domingos. Ele foi presidente da província do Amazonas entre os anos de 1872 a 1875. Afirmam os historiadores, como por exemplo Mário Ipiranga Monteiro, que o barão era um bom vivant, conhecido pela vida desregrada que levava. Tanto que ganhou o apelido de Obaderna. Esse era o nome da cerveja que ele mais gostava e que futuramente foi também o nome de um jornal impresso da época. Como presidente, destacam-se entre suas ações sua participação na construção da Santa Casa de Misericórdia e no Palacete Provincial e a iluminação da cidade a gás carbônico. Sem dados sobre o local e a data de nascimento e morte, o Barão de São Domingos é hoje um nome nas ruas da história. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes.
E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@reitiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, uma excelente noite e até amanhã.